Olha, estive nesta manhã com a secretária municipal de saúde de Januária para importantes informações à população. Acompanhe. Olha, nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Januária para entrevistar, para conversar com a secretária Patrícia Ferreira Costa, porque é muito importante nesse momento de crise, de preocupação que a população inteira e a nossa região, na verdade, está vivendo, para alguns esclarecimentos e também aquela medida de protetiva, aquela mensagem que é importante nessa hora. Patrícia, mais uma vez, obrigado por receber a nossa equipe e a gente tem que fazer aqui um balanço dessa semana. Eu já começo com uma notícia preocupante, tem com relação a uma unidade básica de saúde aqui de Januária, do bairro São Vicente, informações de que servidores da saúde precisaram ser afastados com casos confirmados de Covid e também alguns assintomáticos. É isso, Pablo. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer essa situação. Nós estamos num período extremamente preocupante. Na verdade, a palavra seria desesperador. Só com relação à assistência, a gente está tendo um grande número de afastamento, de absenteísmo, de profissionais que atendem as pessoas que estão doentes. E a gente não tem como repor esses profissionais, a gente está no limite de profissional. E a gente teve agora um surto numa unidade. A gente ainda não tem a positividade dos casos, os casos ainda não estão positivos, mas a gente já tem 5 profissionais de saúde nesse momento com sintomas típicos de Covid, já em afastamento pelo protocolo de afastamento, e a gente já teve que remanejar profissionais de outras unidades para poder manter o atendimento naquela unidade minimamente, um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, já que na unidade só puderam ficar fora de contato, sem sintomas, apenas 4 profissionais. Esses profissionais foram vacinados? A grande maioria dos profissionais de saúde de enfrentamento à Covid já receberam a vacinação de acordo às doses que são recebidas. Essa grande maioria dos profissionais, entre sintomáticos e não sintomáticos, já foram vacinados. Nós temos uma informação também agora recente de que durante essa noite no Hospital de Januária houve uma superlotação. Descreve para a gente como é que foi a realidade no hospital nessa noite agora de quinta para sexta-feira. Foi crítica também a situação. A gente precisou acionar plano de contingência de oxigênio, de profissional médico, de profissional de enfermagem de nível superior e profissional técnico de enfermagem. A gente teve, de repente, a gente estava com uma capacidade instalada na UTI de 7 pacientes, a gente estava com 6 pacientes e, de repente, chegamos a 13 pacientes, inclusive com pacientes advindos de Itacarambi, já dessaturando. Os casos clínicos dos pacientes todos demandavam intervenção imediata entre semi-intensivo e intensivo. A gente acionou a Central de Regulação de Leitos da macro-região, conversamos com o coordenador geral durante a madrugada e conseguimos, com o esforço de toda a equipe, tanto do município quanto da Central de Leitos, remanejar 4 pacientes para que a gente voltasse a ter uma condição tanto de equipe de fazer assistência, quanto de manter a condição de oxigênio para essas pessoas que ficaram ainda no nosso hospital, já que a gente tem uma condição limitadora de fornecimento de oxigênio. Isso quando você fala uma superlotação no hospital, a gente tem aquela preocupação. Por exemplo, você falou aí na UTI um número maior, e aí como é que fica a questão, por exemplo, de respiradores, de oxigênio? Isso não tem o suficiente, né? Nós temos a quantidade de equipamento suficiente, até porque não é todo paciente que vai para o tubo, né? Não é entubado. Eles são dispositivos diferentes. A gente tem tanto o tubo, que é o paciente que fica entubado mesmo, que fica no respirador. A gente tem a máscara de alto fluxo, que consome uma litragem alta de oxigênio, mas que é externo, que a gente chama de ventilação não invasiva. A gente tem um capacete chamado helmet, que vocês devem ver na televisão, que ele fica do lado externo do paciente, mas fornece um grande aporte de oxigênio para manter o conforto respiratório do paciente e estabilizar. Então, não é todo paciente que está na UTI que tem indicação de respirador. Então, na quantidade de respirador e de monitor multiparâmetros, bomba de infusão, esses dispositivos eletrônicos, a gente tem a capacidade. A gente não tem a capacidade hoje de garantir o fornecimento de oxigênio por mais de 48 horas. Toda vez que esse estoque entra no limite crítico, que é inferior a 48 horas de conseguir manter, a gente precisa acionar toda a rede, porque a gente não pode chegar no caos de não ter oxigênio para fornecer para a pessoa que está ali, oxigênio dependente. Tá, com relação aos casos agora
de Covid, nós estamos na sexta-feira, né? E o pessoal fica aguardando o boletim. Você já pode antecipar esse boletim de hoje? Então, acabei de pegar os dados com a Ana Luísa, coordenadora do Centro Covid. A gente está com 49 casos positivos. A gente teve o recorde na quarta-feira de 50 casos. A gente tinha, até 2 semanas atrás, uma mediana entre 20 e 25 positivos por 48 horas. A gente chegou ao recorde de 37, depois, quarta-feira, chegamos em 50 e hoje já estamos em 49. A situação é crítica, as pessoas não têm mudado a postura, elas estão na rua desnecessariamente, realizando atividades desnecessárias, mantendo encontros dentro de casas, visitações. Não é o momento, a situação é extremamente preocupante. Nós não temos equipe de saúde nem material para suprir a necessidade de toda a população, que não é só Januária, é Januária e região. As pessoas estão sendo desprecavidas, e eles estão indo para a rua desnecessariamente, estão se contaminando e depois, quando chegam numa situação crítica, a gente não tem, enquanto órgão público, condição de fornecer atendimento a todas as pessoas. E hoje a gente não tem outra saída. As pessoas podem ter dinheiro, podem ter convênio, não existe leitos para as pessoas que estão graves. Então, as pessoas têm que evitar a contaminação. Nós não temos condição de atender. O sistema de saúde está colapsando. É uma situação crítica. Atenção a todos. A gente vem pedindo sistematicamente, todas as semanas, atenção, a gente não tem como receber. É muito triste a gente ver os pacientes morrerem por falta de assistência. Não façam isso com vocês e com seus familiares. Fiquem em casa. Patrícia, um detalhe importante, principalmente o final de semana está se aproximando e nos últimos o município fez isso de unidades de plantão, para atendimento em caso, né? Porque só ir para o hospital em caso realmente de urgência, né? Porque tem essas unidades já para esse final de semana e até que ponto as pessoas devem procurar essas unidades? As unidades elas vão continuar, os plantões eles começaram com um número pequeno de atendimento, a gente já está com um número substancial de atendimento. A telemedicina continua atuante, a gente teve que aumentar a equipe pela quantidade de demanda de monitoramento de casos de duplicidade, então a gente precisou aumentar a equipe, a gente remanejou o profissional do nível central do serviço para ficar na ponta gerando assistência e agora a gente vai manter novamente esse final de semana plantão de 7 às 19 horas, tanto sábado quanto domingo. E já tem esses locais, Patrícia? Sim, os locais são os mesmos locais da semana passada, onde a gente teve uma oferta maior de atendimento, então será na equipe cerâmica e na equipe de saúde da família de Tapiraçava. Ok. Então, Patrícia, muito obrigado pela entrevista, né, esclarecedora. E a gente tem, só para finalizar, a gente queria saber se a questão de gestão entre o município de Januária e os demais municípios que compõem essa região tem feito isso com união, né, porque você falou há pouco aqui que está recebendo pacientes de Itacarambi, com relação até à questão do oxigênio, para suprir isso aí, como é que tem sido feito essa questão de gestão entre os municípios em volta de Januária? A gente está recebendo o apoio integral durante toda a semana da Gerência Regional de Saúde e a gente tem espaços de organizações e comunicação de processo também semanal, né, que é tanto o COIS quanto as reuniões de CIR, que são reuniões obrigatórias, onde o secretariado se encontra para discutir as questões de gestão regional. A gente tem conseguido, com frequência, em todos os casos de contingência, apoio não só da região de Januária. Agora, por exemplo, nós recebemos ontem à noite 18 doações de 18 cilindros de oxigênio de Urucuia. Então, a gente consegue, tanto Itacarambi, quanto Manga, quanto Pedra de Maria da Cruz, a gente tem conseguido receber esse suporte emergencial de oxigênio nesses casos, mas a gente tem entrando nesse estado crítico com frequência e não é a condição que é possível de trabalhar. A gente ficou terça-feira por 1 hora de oxigênio de fornecimento. Se a entrega não tivesse chegado a tempo, com o uso tanto de aeronave quanto de helicóptero para trazer oxigênio, onde todos os envolvidos conseguiram manter a oferta de oxigênio, mas por 1 hora a gente não conseguiria manter e a gente estava ainda com 5 pacientes em uso de oxigênio no hospital. Um dado importante aqui que me recordei, com relação à vacina, tem público e outra faixa etária de idosos aguardando, você vai ter vacina, como é que está a chegada desses imunizantes?
A gente tem ainda um quantitativo de doses, cerca de 150 doses, sendo vacinadas acima de 75 anos, que a gente fez eleição pelo público acamado, que é o que a gente já vem vacinando acima de 80, por causa do percentual quantitativo de doses que não supre toda a faixa etária. A gente tem mais uma nova remessa segunda-feira. Quando chega a remessa, já chega a descrição do Estado, do Plano Nacional de Imunização, quantas doses são para cada público, o que é para profissional de saúde, quais são para qual faixa etária, acima de 90, acima de 80, o que é primeira dose, quais são a remessa de segunda dose. Então, depois que chega e a gente aloca, a gente organiza toda a estratégia de vacinação. A gente tem conseguido manter a vacinação constante, mas o nosso estado, o nosso território, o nosso estado enquanto município, a situação enquanto município, tem um território muito longo, é muito difícil de acesso a alguns locais. A gente está montando equipes satélites para fazer a vacinação, mas a gente encontra desafios, que são essas barreiras de transporte, que, inclusive, para a vacina, tem toda uma dinâmica específica por causa da refrigeração, para conseguir alcançar os lugares mais distantes. Então, tem pessoas vacinadas na próxima semana, então, né? Já temos agora, né? Nesse momento, a gente já tem mantendo o fluxo de vacinação, porque não tem impacto para a população essas vacinações de 10, 20 pessoas por dia, né, na zona rural. Mas, para a gente, é uma estratégia de deixar a equipe até dormir na localidade para poder manter a vacinação no dia seguinte. São circuitos estratégicos, logística estabelecida para conseguir chegar nesses espaços, e realmente tem vários fatores dificultadores, mas a gente está conseguindo sim, e a gente vai continuar mantendo com a ajuda de todo o secretariado que nos fornece carros, motoristas e equipe para dar suporte para que a gente consiga vacinar a nossa população, que está pelo menos um índice pequeno que está recebendo vacina, mas a quantidade que a gente vem recebendo, a gente vem ofertando à população.